O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem, pensando que ele estivesse na Galiléia. Caminharam o dia inteiro, depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravas? Não sabeis que deve estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era desobediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Caríssimos Padre Paulo, Padre Paulo, religiosas aqui presentes, queridos irmãos e irmãs, ministros, representantes das comunidades que compõem esta paróquia, ontem celebraram pela solenidade o Sagrado Coração de Jesus. E no dia seguinte, no sábado, celebramos então esta festa do Imaculado Coração de Maria. Nenhum coração humano foi tão configurado ao coração de Jesus como o Imaculado Coração de Maria, aquela que foi concebida sem pecado em vista dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, redimida também por Ele e preservada antecipadamente para que pudesse cooperar integralmente no projeto salvífico de Deus. Não lhe foi tirada a sua liberdade, portanto ela livremente deveria aderir a este projeto. Maria não era e não foi aquela que tudo sabia, mas Maria foi aquela que sempre
uma postura de docilidade, de abertura. Ela acolheu a ação do Espírito Santo em sua vida. Ela se fez, como ela respondeu ao arcanjo Gabriel na Anunciação, a serva do Senhor, em quem se deveria realizar plenamente a vontade do Pai. Não que ela tivesse entendido tudo aquilo que havia sido dito pelo arcanjo Gabriel na Anunciação, mas é porque Maria se entrega confiante, obediente, se abandona à vontade de Deus. Mas isso não foi uma vez só, não foi só naquela resposta inicial, foi ao longo de toda a sua vida. O Evangelho que acaba de ser proclamado mostra Jesus aos 12 anos de idade, e seus pais faziam juntamente com todo o povo. Eles não se sentiam superiores a ninguém, eles participavam da fé, da vida da comunidade, que a fé não se tem fé sozinho, nós somos herdeiros da fé que é transmitida, que é comunicada, e que é comunicada através de uma comunidade de fé. Nós recebemos de outros, e nós mesmos assumimos e continuamos transmitindo esta mesma fé, essa experiência de encontro com Deus que modifica a nossa vida. Então Maria e José participavam das tradições do seu povo e iam todos os anos a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, como nós acabamos de ouvir no Evangelho proclamado aqui pelo Padre Paulo, Evangelho de Lucas. E depois de cumprir então tudo aquilo que era previsto naquela festa, retornam felizes na caravana. Eram muitas pessoas que faziam, nós podemos falar que era uma romaria, né? Romaria está ligada a Roma, né? Mas era uma peregrinação, como nós estamos voando, jubilar, peregrino de esperança. E nessa peregrinação, muita gente, as pessoas às vezes estavam um com o outro, tinha caravana mais de grupo com mulheres, com homens. Jesus podia estar com José, podia estar com Maria, podia estar com algum outro parente, né? E foram caminhando. E depois, na volta, depois de perceberam que Jesus não estava com eles, nem com Maria, nem com José, nem com os parentes. Ficaram angustiados e voltaram a Jerusalém. 3 dias depois, o encontram. Vejam como Lucas, já no Evangelho da Infância, faz uma alusão àquilo que aconteceria mais tarde, porque quando Lucas escreve, ele já está iluminado pelo mistério pascal do Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Então a própria infância de Jesus, Lucas já veio iluminada pelo mistério pascal. Os evangelhos não foram escritos começando da infância e nascimento de Jesus até o final. Não foi assim. Os evangelhos nasceram primeiro da pregação dos apóstolos, do testemunho dos apóstolos, das diversas tradições, e depois aqui vem os redatores, e eles começam redigindo a paixão do Senhor, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, porque a grande boa nova é a vitória do Cristo definitiva sobre o pecado, sobre a morte, que abre para todos nós o horizonte novo de vida. E à luz do mistério pascal, então toda a vida do Cristo é recapitulada desde o seu início, desde a sua infância, até se perceber, como nós encontramos já no Novo Testamento, que este Cristo pré-existia com o seu próprio nascimento, né? Ele era aquele filho eterno do Pai, que estava junto do Pai desde toda a eternidade, que se esvaziou de si mesmo e assumiu a nossa condição humana, fazendo-se em tudo semelhante a nós, menos o pecado. Então Jesus, ao se esvaziar das suas prerrogativas divinas, também ele
entrou num processo de crescimento. Como nós ouvimos hoje no final do Evangelho, Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça. Como sou eu que estou dizendo na palavra de Deus, que está dizendo. Jesus também foi aprendendo. A carta aos Hebreus diz que ele aprendeu a obediência entre sofrimentos e lágrimas. Jesus é aquele que vive numa profunda intimidade com o Pai, na oração, na busca de fazer a vontade do Pai. Seu coração bate no compasso do coração do Pai, falando assim de forma antropomórfica. E Maria também é aquela que está totalmente inserida no mistério de Cristo e no mistério da Igreja. Ao aceitar essa missão e se colocar, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, ela foi renovando isso ao longo de toda a sua vida. Olha, se Jesus crescia em idade, em sabedoria e graça, Maria também crescia no conhecimento, no aprofundamento. Nós estamos muito acostumados já a festejar a Virgem Maria vitoriosa, até coroada, não é verdade? Mas ela foi, como todos os seres humanos, uma pessoa que progressivamente foi crescendo, foi mudando. Claro que ela começou cheia de graça, de preservar do pecado como imaculado. Mas aí nós percebemos o que acontece com o coração que se entrega a Deus. É um coração que deve ir crescendo. Então eu chamo a atenção para isso, e vejam que eu disse que rezava por todas as intenções aqui trazidas e que foram mencionadas, e que rezava especialmente pelo crescimento de vocês, desta paróquia, das comunidades, na fé, na esperança, na caridade. Porque às vezes nós pensamos que o momento mais importante é o momento inicial. Por exemplo, um casamento. A pessoa faz a festa, tira fotografia, né? Hoje, né? Mas no tempo de Jesus teve aquelas bodas de Caná também, era uma grande festa, né? Convidava todo mundo, preparava o vinho, teve até aquele episódio do vinho que faltou, né? E Maria teve que ficar atenta, falar com Jesus. Enfim, muitas vezes as pessoas pensam que no casamento o mais importante é aquele dia inicial, né? Então tem a foto, tem o álbum, né? Tudo mais. Formatura, não acontece também isso? Ou formou fulano, tira foto, tem um diploma, veste uma roupa diferente, tem discurso, né? Os parentes estão lá, juntinhos. Pode acontecer com os padres também na ordenação. Pensa que o dia da ordenação é um dia decisivo, aquele dia claro que é um dia decisivo e importante, mas nós não podemos parar no primeiro dia, não. Nem no casamento, nem na formatura, nem na ordenação, nem nenhum cristão leigo com o batismo. Há um processo de crescimento. Tem um verme que destrói, prejudica, destrói, adoece a vida espiritual. Quando a pessoa fica na superficialidade da fé, só vai repetindo a sua fé, suas devoções, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, sem crescimento. Com Maria não foi assim não. Maria foi crescendo. O seu coração imaculado não é um coração estacionado, é um coração dinâmico. Maria está angustiada e chega para Jesus e expressa essa angústia. Meu filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Nós podemos imaginar essa cena. Não é um puxão de orelha, mas é
uma aflição de mãe também interna, que confia, porque ela sabia que Jesus corria risco. Ela já tinha ouvido aquela profecia de Simeão, ela já tinha tido a experiência da fuga para o Egito, que Herodes quis matar o menino. Maria sabia que seu filho era ameaçado. Ela já sabia que uma espada de dor podia traspassar a sua alma. Então ela faz a pergunta, e Jesus dá uma resposta: por que me procuravas? Não sabíeis que eu deveria estar na casa de meu pai? José continua calado, pelo menos aqui, no texto do Evangelho. E Maria também não reage de forma, não. Certamente ficaram meditando. O Evangelho diz que depois eles voltaram para casa e que Jesus era obediente, crescendo em áreas de graça. E diz que Maria guardava e meditava estas coisas no seu coração. Estão vendo aí, queridos irmãos? Esse é o segredo da vida espiritual: é guardar e meditar no coração os acontecimentos da nossa vida, deixando que estes acontecimentos sejam iluminados pela palavra de Deus na oração. E aí então nós vamos dando saltos, o crescimento. Quem não guarda no coração e medita sobre os acontecimentos à luz da palavra de Deus, não cresce na vida espiritual. Continua até a ser religioso, continua até pode ser igreja, pode até carregar uma cruz no peito, uma medalhinha, uma veste, não perder uma festa, uma novena, uma procissão, mas corre, não para guardar e meditar, para examinar a vida à luz da palavra de Deus. Se queremos crescer na vida espiritual, nós temos que imitar o imaculado coração de Maria, que não só recebeu uma graça no início, sendo preservada do pecado. O coração aqui simboliza a totalidade do ser, tanto o coração de Jesus como o coração de Maria. Se não continuamos nesse empenho de buscar, às vezes com aflição, como foi Maria aqui, aflita, ela não está entendendo. Não quer dizer que ela entendeu tudo, não quer dizer que ela entendeu nem o que o anjo disse lá na Anunciação, nem o que Jesus disse agora. Ela guardava e meditava. Guardava e meditava. Meu irmão, minha irmã, você guarda e medita no seu coração, à luz da palavra de Deus, os acontecimentos de sua vida, sejam os felizes, os alegres, os vitoriosos, os exitosos, sejam os tristes, os momentos de provação, as perdas de entes queridos, as dificuldades da vida, quem sabe uma dificuldade para a própria sobrevivência, quem sabe um problema na família, uma divisão, uma discórdia. Você guarda, você medita, guarda não para ficar guardando rancor, nem raiva de ninguém, não é isso, mas examinar tudo à luz da palavra de Deus para perceber a possibilidade de crescimento, o que Deus está lhe dizendo. Ou nós não acreditamos naquela palavra que está lá em São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concordam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Santo Agostinho, ousadamente, fundador, da congregação da qual pertence o Papa Leão, Santo Agostinho dizia, ousadamente, até o pecado. Não que alguém vá pecar, para tirar aquilo. Nós podemos aprender e crescer até a partir do pecado. Vejam Davi, não errou feio, mas veja o Salmo 50, 51, tende piedade, meu Deus, misericórdia. Criai em mim o espírito novo. O pecador arrependido, ele pode ficar melhor do que o original. Se alguém for comprar
compra uma peça do carro, todo mundo quer o original, né? Ninguém quer o recalchutado. Mas na vida da graça é diferente, viu? Às vezes o recalchutado pode ficar melhor do que o original. Quantos santos são convertidos? São pessoas que às vezes caíram, erraram, mas se levantaram. Amanhã estaremos celebrando Pedro e Paulo. Pedro não negou Cristo, não teve medo. Paulo não foi perseguidor. São colunas da igreja. Nós veneramos mártires, colunas da igreja, testemunhas da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Se temos fé, é graças à pregação de Pedro, Paulo e outros. A igreja não é uma comunidade de perfeitos. A igreja é uma comunidade de pecadores perdoados, reconciliados com Deus. Então, o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus não devem ser para nós fonte de uma ambição, de que nós devemos ser perfeitos e só sendo perfeitos somos santos. Santo é só Deus. Nós somos santos por participação, por adesão, por acolhida da graça de Deus, por docilidade ao Espírito Santo, por amizade com Jesus. É quem tem amizade com Jesus, quem tem o seu coração batido no compasso do coração de Jesus, como foi o coração de Maria Imaculada, é que cresce em santidade, é que experimenta o amor de Deus. Guardemos essa lição para a nossa vida, esse propósito de guardar e meditar nos nossos corações os acontecimentos da vida à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No coração de Maria encontramos a alegria de servir. Mulher cheia de fé, cheia de graça, rogai pela Igreja e por todos nós.